estamos diante de um tempo muito forte. São tempos fortes na Bíblia porque são tempos determinantes. Se entra ou não, se o nome permanece escrito ou não. Isso é Rosh Hashanah e isso é Rosh Hashanah depois de Yom Kippur. Então, nós estamos hoje com duas parashotes. E elas são Nitzavim, de pé, e Vayeler, e ele vai. Então, essas duas parashás, nós estamos, na realidade, no Shabat, que antecede Rosh Hashanah. Se vocês desligarem esse vento, eu vou gostar muito, irmãos, porque eu estou sentindo frio aqui, verdade. Eu vou gostar muito. Então, é o Shabat que antecede Rosh Hashanah, onde vai ocorrer a mudança do mês judaico para o mês de Tisri, de Elu para Tisri. Então, que é a festividade de cabeça do mês. É uma marcação natural de mudança de ciclo todo mês que nós temos. Mas por que eu disse que é um momento tenso e forte para nós? Porque é um momento de reflexão nossa. A Parashá Vayeler, ele vai, é um Shabat de Teshuvá, que é esse hoje, um Shabat de retorno para Adonai, um Shabat de arrependimento de pecados. Por isso que eu digo, é tenso, porque é o nosso encontro interior, que muitas vezes nós não estamos predispostos a fazê-lo hoje e deixar para o ano que vem. Quando nós olhamos a catástrofe lá no sul do Brasil, nós aqui em Vitória, celebrando a bênção para a Vitória, com as crianças, com toda a tranquilidade, sobre a bênção de Adonai, exaltando nossa cidade, com as crianças e ensinando-as a elas, nós estamos vendo lá tudo destruído. As cidades estão sendo destruídas. O Rio Grande do Sul está no corredor dos ciclones. E nós vamos permanecer assim, sem nos preocupar, sem ver o período que levou uma avalanche de terra, de água, de vento, que veio de onde? Tudo isso é chamado aí pela política de fenômenos naturais. Para nós antecede Rosh Hashanah. Para nós antecede um mandamento que eles deviam estar ouvindo Torá para arrependimento de pecados. Eu estou falando isso por causa do nosso privilégio de estarmos nestas duas tensas parashotes que antecedem Rosh Hashanah. É Nitzavim, de pé, e Vayeler, ele vai. Ora, nós ouvimos Leonardo ensinando semana passada que antes de entrar eu tenho que sair. Essa sequência de parashotes e ele saiu, e ele entrou, e ele agora fica de pé, e agora ele vai. Tem uma sequência. Nós, para entendermos essa responsabilidade de Rosh Hashanah, nós temos que voltar lá em sair. Porque olha aqui como é que está a Parashá. Olha para você ver. Quando eu falo que é tenso, é momento tenso, de responsabilidade. Olha no capítulo 29, versículo 9, onde começa a nossa Parashá Nitzavim, de pé. Você vai ver um detalhe aqui. Olha bem. O versículo 10. Todos vós estáis hoje perante o Eterno. Todos. Toda a face da terra está perante Adonai. Todos. Perante o Eterno vosso Elohim. Os cabeças das tribos, os anciãos, os oficiais, todo homem de Israel. Os meninos, as mulheres, o estrangeiro que se acha dentro do acampamento, desde o rachador de lenha até o tirador de água. Todos estão diante de Adonai. Todos, sem exceção. É isso que a Bíblia chama, que a Torá fala. É chamado para estar em faces de Adonai. Por isso que eu estou dizendo, é tenso.
Porque nós estamos em paz aqui, mas nossos irmãos aqui no Brasil não estão. No sul do país não estão. Num período tenso. Então nós temos que prestar atenção sobre isso. Estar de pé diante de Adonai. Porém, nem todos desejarão sair, que nós temos que voltar lá atrás. Nem todos desejarão sair voluntariamente. Sair em português significa o quê? É um movimento de sair de dentro para fora. Trazer à luz o que está aqui dentro, confessar os pecados, colocá-los diante de Adonai. Se tiver que ser publicamente, o faça publicamente. Se tiver que ser reservado, faça reservado. Mas precisa ser feito. Trazer o que está aqui dentro para fora. Mas nem todos querem fazer isso voluntariamente. Fazer isso deve ser voluntário para possuir a terra que o patriarca abençoou. Vocês vão ver no final. O campo que ele abençoa e depois a terra. Então, esse movimento vai exigir de mim, de você, muito esforço. Um esforço assistido. Assistido por quem, pastora Sandra? Assistido pelo sopro sagrado. Ou por alguém que tem posse de uma ordem enérgica e segura de Adonai. Ou por algo, vou repetir, é uma saída, é um esforço assistido. Você já viu o presidente da República? Ele não tem uma esposa, ele tem uma cuidadora que assiste o tempo inteiro. Vocês já viram? Ela fica pegando o papel da mão dele e voltando. Por quê? Porque ele está quase que débil. Então ele tem que ser assistido. Assim somos nós. Eu estou dando o exemplo dele porque eu estou olhando para mim e para você. Não estou denegrindo a imagem dele. Não. Essa é uma necessidade espiritual, uma saída assistida pelo sopro sagrado, ou então por alguém que tem explicitamente um chamado seguro e forte e firme para chamar o povo e vir com o povo. Sobre a concordância explícita de Adonai. Sair voluntariamente é sair sem coação. Sair voluntariamente é sair sem coação. Sem coação, nós temos inúmeros fatores que contribuem para coagir, para nos obrigar, para nos forçar, para nos constranger a seguir o caminho que o coator está planejando para mim e para você. Que o coator está planejando para mim e para você. Os coatores agem com pluralidade de crimes. Por isso que todos os dias nós oramos ali, Pai nosso que estás nos céus, e cantamos: livra-nos do crime, livra-nos dos coatores, que vão nos coagir a segui-los. São inúmeros fatores que vão fazer isso conosco. Ser coagido é ser obrigado, passar por um filtro humano, onde somos constrangidos, apertados por alguém, impedindo os movimentos, ou movimentos físicos ou movimentos morais, que eu e você somos impedidos, cuja finalidade é embaraçar para fazer tropeçar e não encontrar o caminho de volta. Embaraçar para fazer tropeçar e não encontrar o caminho de volta. Que a Paraxá diz que é Adonai que nos faz voltar. Capítulo 30 aqui do Deuteronômio. Vai aí, olha aí comigo. Quem é que nos faz voltar? Verso 3, isso aí. Então o Eterno teu Elohim te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e vai tornar-te a juntar dentre todas as nações, entre as quais te espalhou.
Olha o versículo 6, ele circuncidará o teu coração. Olha o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao eterno teu Elohim, porque até agora não amamos. Coisa esquisita, né? A função do coator é fazer embaraçar para fazer tropeçar. A Torá proíbe o tropeço. Começar por aí. A Torá proíbe o tropeço. Você impedir alguém, ou a você mesmo, de encontrar o caminho e voltar. Adonai chamando para voltar, chamando para voltar. Disse, eu farei voltar. Eu os farei voltar. Vamos lá no Levítico capítulo 19, para que nós possamos ter a base bíblica dessa proibição do tropeço. Proibição do tropeço. Essas coisas têm que ficar muito claras para nós. Yeshua vai lidar com elas de um tropeço individual e pessoal. Mas existe o tropeço das filosofias, que nós vamos comentar um pouquinho. Mas nós temos que olhar e lidar com o tropeço pessoal. Não olha o versículo 14, olha aqui. Não amaldiçoarás o surdo, não amaldiçoarás um surdo. Diante de um cego, nem porás tropeço diante de um cego. Não o farás tropeçar. Estremeceu diante de teu Elohim. Eu sou Adonai. Eu, Adonai. Não ponha tropeço nem na sua vida e nem na vida de ninguém. Não contribua para isso. Não seja coator. Não seja. Você vai ver que o profeta Malaquias vai falar desse tropeço. Vamos lá. Malaquias capítulo 2. Dessa dificuldade para poder voltar. Sair primeiro e depois voltar. Não é? Entrar na terra e depois ficar de pé e ele vai. Malaquias, capítulo 2, vai dizer aqui claramente no versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho. Há muitos, capítulo 2 de Malaquias, versículo 8. A muitos fizeste tropeçar na Torá. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Eterno dos Exércitos. Olha o 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção da Torá, de pessoas na Torá. Fizesse a acepção de pessoas na Torá. Acepção de pessoas é ressaltar uma força desigual. Acepção, aqui você está lendo acepção de pessoas na Torá. É você ressaltar a desigualdade. Presta atenção, é você ressaltar a desigualdade social, preferindo os ricos, os poderosos, ignorando a causa dos pobres, da viúva, do estrangeiro, apoiando as causas injustas. Apoiando as causas injustas, isso é desigualdade. E rejeita as causas justas. Vamos lá no profeta Isaías para você acabar de entender. Capítulo 1. Capítulo que é uma desigualdade na Torá, quando a Torá diz não faça acepção de pessoas na Torá. Não faça. Não faças, o profeta Malaquias diz, não faça, muitos fizestes tropeçar na Torá, ensinando errado. Mas não é só quem nos ensina errado, não. É você e eu também. Estamos todos arrolados às vésperas de Rosh Hashanah. Às vésperas de Rosh Hashanah. Todos, hoje estáis todos, é o universo todo arrolado. Todo ele. Olha o versículo 17 de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Aprender a fazer o bem. Praticai o que é reto. Não faça desigualdade. Ajudai o oprimido.
Fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. Se você for em Jeremias capítulo 22, do versículo 3 e o versículo 17, é a coisa mais linda. Isaías está chamando para você aprender a não ser desigual. A Lécia me contou um caso muito interessante, que uma pessoa foi à tenda e disse assim, que iria viajar para uma determinada cidade para aprender a fazer os pães das ralotes. Eu falei, Lécia, você vai lá dentro da cozinha, você fotografa o Eleilton, um ex-detento, que trabalha na... Pode ficar aí, pode ficar. O Eleilton, um ex-detento, que trabalha dentro da cozinha conosco, que faz essas ralotes que vocês comem aqui. A pessoa está gastando dinheiro, indo para... O que é isso senão uma desigualdade? Se a Lécia fizer a foto do detento, ele não vai nem querer comer o pão, se uma pessoa está saindo de Vitória para ir aberto. Falei. Não. Para aprender ralote. Se aqui tem quem ensine, mesmo que ele seja um detento, ele aprendeu, foi com quem? Com a pastora Sandra, a fazer os ralotes. Isso é o desprezo, isso é a invenção de coisas, a bens que a pessoa tem na sua própria cidade e vai buscar fora. Isso se chama desigualdade. Desigualdade. Você vai cair na mão dos profetas, que eles vêm reclamando isso com força. Eles vêm defendendo o Levítico ali no capítulo 19, no versículo 14, com força, com força. Por que você está indo buscar fora? A palavra está aqui, ela está bem perto de ti, é na nossa paraxá. Não é isso aí? Não é isso aí que está na nossa paraxá? Nitzavim? Não é isso aí? A Torá está bem perto de ti, próxima do teu coração. Próxima do teu coração. Eu não vou ler os outros textos, não, senão eu vou me demorar. Eu quero ir com Yeshua com a questão do tropeço. Por quê? Mateus capítulo 18. Que ele vai lidar com essa questão de forma pessoal, individual. Individual. Na primeira pergunta do texto, vai definir como é a relação dos fiéis da comunidade, bem conflituosa, pois a competição estava estabelecida no meio deles. Olha aqui, Mateus capítulo 18, deixa eu chegar lá. Versículo 1. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Yeshua e perguntando, quem é o maior no reino dos céus? Viu como é que a pergunta é reveladora daquilo que não saiu de dentro do coração? O que não saiu aqui? Competição. E vai produzir o quê? Tropeço. Yeshua, muito sábio como é, o nosso rabino não deixa barato. Ele vai ensinar. Olha aqui. Olha o que ele vai dizer no versículo 2. Yeshua, chamando uma criança, colocou-a no seio deles, no meio deles. E ele a põe entre eles e diz, amém, amém, eu vos digo, se vós não retornardes, se vocês não voltarem ao chamado da Torá, que é Adonai que nos faz voltar e retornar, e não vos tornardes como essas criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Ele viu ali que os discípulos precisavam de um retorno sobre si mesmo. Precisava sair para fora o que estava dentro do coração. E saiu com uma pergunta. Yeshua pegou a pergunta e respondeu na altura. Eles perguntam quem é o maior no reino dos céus. Revela aquilo que está dentro do coração, uma posição idólatra, competitiva, que só faz parte do mercado do mundo. Só faz parte dali. É a idolatria do próprio ego. Eu sou melhor do que o outro, e eu preciso estar nessa posição.
Veio ou não veio à luz? Só com uma pergunta. Ele ensina que nós devemos tirar o olhar de sobre nós mesmos e aprender a voltar-se para o Pai. Mas quem faz isso é aquele que é egoísta, que ele é voltado, seu olhar interior é para ele mesmo. Para ele mesmo. Olha o versículo 4. Portanto, aquele que se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. Aí você vai ver que ele vai dizer assim, aqui ele está falando o quê? São 5 práticas que uma criança tem do bem e não do mal, e que você e eu devemos copiar das crianças. É isso que Yeshua está dizendo. Primeira prática é a pureza da criança. A segunda prática é a ausência de segundas intenções. A criança, quando vai e faz, ela não tem intenção igual o adulto. O adulto acha que para suprir uma necessidade dele, interior, sem limpeza interior, ele vai fazer uma tzedaká. O do lado de tzedaká não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, porque você tem que ir fazer a tzedaká livre, voluntariamente. Você tem que ir como uma criança. O terceiro ponto, a criança ela é simples. Ela é simples, extremamente simples. Ela não se preocupa com esses detalhes. Ela é espontânea, é isso que Yeshua está dizendo. Seja tudo isso, sem abandono, seu abandono completo à vontade do Pai. Põe uma criança ali em cima e o pai aqui embaixo. Ele grita, vem meu filho, ele se joga. Ele não vai se preocupar se ele vai cair no chão ou se machucar. Ele se joga nos braços do Pai. É esses 5 preceitos aí que Jesus está ensinando, que tem numa criança, que é tudo de bom que tem numa criança, que você e eu precisamos aprender. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, a mim me acolhe. Ele vai dizer no versículo 5, aqui, quem receber em meu nome uma criança como essa, recebe a mim. Ele já está falando dos seus discípulos, daqueles que aderiram ao Pai e a Ele. Quem o acolher, um dos seus discípulos, vai acolher a Ele. Olha o 6 agora. Mas aquele que fizer tropeçar um desses pequenos que aderem a mim, melhor lhe seria que uma mó de azenha lhe fosse pendurada em seu pescoço, que fosse jogado na profundeza dos mares. É melhor perder a sua própria vida, mas manter a sua vida espiritual em total equilíbrio diante da Torá, diante de Adonai e diante da Torá. Aí ele vem dizendo aqui sobre os tropeços. Olha o versículo 7. Oie do mundo, do universo, por causa dos tropeços. Olha aqui, por causa dos escândalos na minha tradução. Mas aqui não é escândalo, aqui é tropeço. A palavra é tropeço, por causa dos tropeços. Sim, é fatal que venham os tropeços. Entretanto, oie. Ai daquele homem por quem vem o tropeço. Ai daquele homem por quem vem o tropeço, o impedimento de outro servir ao Eterno, e conhecer Adonai, e conhecer Torá, e andar nos caminhos de Adonai. É isso aí. Hoje a palavra vai exprimir um lamento profundo, um sofrimento íntimo muito grande. E Yeshua irá dizer que vale mais salvar sua integridade espiritual do que o preço de perder a própria vida física. Olha como é que ele vai agora detalhar. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, ele vai usar dois elementos, a mão e o pé do nosso corpo. Ele vai usar as mãos, que faz parte de um dos sentidos, e o pé onde suporta todo o peso do corpo e nos faz andar. Olha só. Portanto, se a tua mão e o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Atira-o fora.
longe de ti, melhor é que entres na vida coxo. Olha a bravura de Yeshua com tropeço. O tropeço pessoal, que você vai matar a você mesmo. E depois vai dizer que Adonai não te deu oportunidades de arrependimento. Rosh Hashanah, nós estamos às vésperas do arrependimento. De um Shabat hoje, Teshuvah. Por isso que eu falei, são momentos tensos diante de Adonai. Aí ele continua. Aqui, ó, e se o teu olho te escandalizar, arranca-o. É melhor entrar na vida, corta-o, joga longe. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Ele vai falar isso lá em Mateus capítulo 5, por causa do adultério. Ele vai usar essa mesma questão. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Porque ele está te impedindo de entrar no reino dos céus. Porque você olha para uma mulher e deseja ardentemente, ela pertence a outro. Aí você não consegue conquistá-la. Hoje a moda é matá-la. É moda nos nossos dias, já não é? Ou bate ou espanca, Monique. Até não sobrar nada. É melhor para te entrar na vida com um só olho. Um só. Que ter 2 olhos e ser jogado no fogo da hiena. Cuidai, para que não despreze nenhum desses pequeninos. Está aqui escrito, ó. Cuidai, vede, versículo 10. Não desprezeis a qualquer desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. A ambivalência da expressão pequeninos é clara para nós. Aqui ela vai designar os pequeninos do povo. Não está falando de criancinha pequena, não. Os pequeninos que estão no meio do povo. Por quê? Aqueles que são desprezados pelos sábios. Em matéria religiosa, principalmente. Pelos teólogos. Pelos filósofos. Por isso que os filósofos acabam tomando veneno. E morrem com cicuta. Porque vivem de ideias indefinidas e não de Torá. Ideias indefinidas. A profundidade, a espontaneidade de sua adesão dos pequeninos que ele fala aqui, que estão no meio do povo, é espontâneo como uma criança. E a sua adesão, a sua fé, não encontra nas raízes da acumulação de saber e nem acumulação de bens. Isso não está no coração daqueles que são pequenos no meio do povo. Não acumula saber, não tem interesse nisso. Ele é espontâneo como uma criança. Não fica na internet o tempo inteiro numa curiosidade. Vocês sabem por que aquelas 3 meninos aqui no interior do estado morreram? Por causa de curiosidade. Os 3, eles devem ouvir o barulho dos rapazes do tráfico, foram atrás. Provavelmente viram o crime. Curiosidade. Curiosidade. Foram mortos. Mortos. Por quê? Porque a profundidade da espontaneidade já não estava mais no interior deles. Não estava mais. Pelo contrário, aqueles que são os pequeninos do povo, eles querem ter o conhecimento dos mistérios de Adonai e a sua compreensão, a compreensão dos mistérios de Adonai, que só vai encontrá-la na pureza do olhar e na disponibilidade de um coração sem interesses e voluntário. Você só vai conhecer os mistérios de Adonai, não é no acúmulo de saber e de livros, é na espontaneidade, é na pureza dos olhos. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Não é verdade? E na disponibilidade de um coração sem interesses. E Yeshua, ele mesmo é um desses pequenos. No meio da comunidade de Israel, com toda a tradição ali estabelecida, ele era um pequeno do povo. Pequeno, ele mesmo. Aos olhos dos seus contemporâneos, que buscam saber
Qual é a fonte da sua autoridade? Eles não penetram os mistérios de Adonai, porque eles vivem das suas próprias ideias, daquilo que eles criam. Eles não conhecem o mistério, porque abandonam o sopro sagrado. O que eu disse? Que para voltar, eu preciso ser assistida. Primeiro por quem? Pelo sopro sagrado. Nós começamos assim, pela assistência do sopro sagrado. Queriam saber qual a fonte da sua autoridade. E Yeshua fala que como pode ele, os das tradições diziam, penetrar as escrituras da Torá sem ele ser instruído na Torá. Com que autoridade ele ensina isso? Ele era ou não era um pequeno do povo? No meio do povo? Pequeno. Quem pode decifrar o enigma que eu vou falar para vocês agora? Que foi um enigma que Adonai nos deu. O que é um enigma? É um jogo de espírito que propõe uma decifração de uma coisa que é descrita em termos misteriosos, obscuros, difícil de entender. A soma é 90, é igual ao vento. Enigma. A soma é 90, que é igual ao vento. A soma é 90, é igual ao vento. Isso são os mistérios de Adonai. Se eu pegar essas duas, essa letra aqui, ó, é 90, ó. Tá vendo aqui? Essa letra é 90. Tzadik, o justo, não é isso aí? O justo, o valor dela é 90. Eu pego essa aqui, ó, que vale 40. Ela é o Mashiach, símbolo do Mashiach, essa letra aqui. Mas soma aí. Como é que vai chegar a 90? Eu vou perder o tempo de somar, foi ele que disse. A soma é 90. É como o vento. A soma é 90, é como o vento. Mas se eu somar 50 e vou querer saber, não vai chegar aqui, eu não sei fazer. Pode aí os capacitados fazerem. Só sei que aqui tem um num curvadinho. É o curvar do justo, que se humilha para ser igual uma criança, espontâneo, simples, voluntário, não divisor, mas vivendo em união, em paz, em prosperidade. Aqui, ó. Isso aqui é o símbolo do justo. De quem é o justo? Mashiach. Olha aqui ele ereto aqui, ó. Olha ele ereto. É o num. Aqui ele está como, Léo? Tá certa a letra? Isso, aqui. Tá certo assim, né? Aqui, ó. Olha como ele está curvadinho. Curvou-se com o peso dos pecados das pessoas, meu e seu. Ele teve que curvar-se e se apoiar unicamente no Pai para poder nos livrar. Nós não queremos pagar preço nenhum. A soma é 90, é como o vento. É como o sopro sagrado que vem ao seu ouvido e ao meu e sopra os mistérios de Adonai. Você vai morrer de estudar. Você vai morrer de andar atrás de denominações, de religião, de tudo que você quiser. De tradições, de tudo que você quiser. Não terá os mistérios de Adonai em linha com Torá? Não. Não. A soma é 90. É como o vento. É como o vento. É isso que ele nos disse. Por quê? Porque se eu quiser caminhar, terei que caminhar assim. O Yeshua, o Rabi, diz assim a Nicodemos: ninguém, se não nascer do alto, pode ver o reino de Elohim. Vão entender desse vento que é o sopro. Você já sabe, vai lá em João 3. É isso aí, Alba. Para Yeshua, o nascimento espiritual vem do sopro sagrado de Adonai. Nicodemos fica ingenuamente surpreso com a hipótese que ele teria que nascer de novo, teria que sair daqui de dentro para fora e obter um nascimento pelo Espírito, pelo sopro sagrado. E Yeshua vai responder, vão lá, João capítulo 3, vão lá.
Versículo 3, eu já até li para vocês. Ninguém, se não nascer do alto, pode ver o reino de Elohim. Olha o 5. Yeshua vai responder. Olha o 5. Em verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, que não nascer da água e do sopro sagrado, pode entrar no reino de Elohim. O sopro no hebraico é ruá, não é? Que significa ao mesmo tempo o vento e o Espírito. Então, a soma de 90 é como o vento. É como o vento. Ser despojado, vendo esse termo espírito, é ser despojado dos significados. Por isso que você vê Yeshua dobradinho assim, tá certo? Dobradinho, curvadinho assim, não é dobrado, curvado. Curvado assim. Você vai ver aqui que ele não se rendeu ao sopro dos filósofos e nem dos teólogos. Ele não se rendeu ao sopro dos filósofos e nem dos teólogos. Não se rendeu. Portanto, os filósofos e os teólogos, que estão associados a toda a nossa vida há milênios, estão associados conosco. Yeshua não se dobra perante eles. Você tem que olhar para o seu rabi. A ninguém chameis rabi, a não ser a ele. É o que ele ensina em Mateus capítulo 23. Aprenda a obedecer. Os filósofos e os teólogos que não nasceram de novo, formulam seus conceitos na embriaguez. Isso foi o Espírito que me disse quando eu estava estudando. Eles formulam seus conceitos na embriaguez. Não na embriaguez do álcool, porque muitos nem bebem. Mas na embriaguez do orgulho e da altivez e da soberba e do egoísmo, que querem despontar para ver quem vai ficar mais alto ainda que o outro. Quantas ovelhas eu tenho, quantos membros eu possuo. É isso aí. A fórmula deles é um conjunto de indicações de ideias, elementos aptos a fornecer solução a qualquer momento preciso. Eles trazem as soluções, sem torar. A intenção é estabelecer uma regulação de pessoas. Isso é o coator. Isso é coagir. Para regular pessoas, você é livre nas mãos do sopro sagrado. Se o sopro sagrado fala, ele vai falar em linha com Torá. Ele vai falar em linha com os profetas. Ele vai falar em linha com Yeshua. Ele não vai falar fora disso. O orgulhoso, o presunçoso, que tem uma opinião elevada de si mesmo, os conduz a julgar, segundo certas habilidades, considerando essas habilidades como prováveis. E com este pano de fundo que são formuladas doutrinas religiosas, que é conduzida à política, eles não saíram de dentro para fora. Eles não entram na terra, eles não ficam de pé, nem eles vão. Não, Léo, não entram. Porque não saíram de si mesmos. Não saíram. Yeshua então diz lá no versículo 7 e 8, olha aqui, ó. Não te maravilhes eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Para Nicodemos, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é nascido do vento. Porque você e eu queremos coisas palpáveis para provar a nossa fé. Eu tenho que ver alguém muito grande, muito poderoso, muito jovem, muito bonito, cantando e eu bêbada, mas não do Espírito, bêbada de álcool mesmo, festejando essas bobagens. O sopro sopra onde quer que ouves a sua voz. Assim também os que nascem do sopro. Nasceu do sopro.
A soma é 90. É como o vento. Nós precisamos nascer de novo para entrarmos em Rosh Hashanah. Se você não conseguiu entender, você vai pedir e orar e jejuar, dizer: Pai, me faça entender. O cristianismo nasce da formulação de doutrinas filosóficas. O cristianismo nasce de formulação de doutrinas filosóficas estoicas que fez e faz multidões tropeçarem. Multidões tropeçarem. Só há uma referência na Bíblia sobre os filósofos estoicos, em Atos capítulo 17, versículo 18, onde Paulo os enfrentou ali na Grécia. Olha só, o fundador do estoicismo é Zeno, entre 340 e 270 antes do Mashiach. Esse homem é fenício de nascimento. Em um naufrágio, salvou-se da morte e chegou em Atenas. Ali ele foi atraído pela coação, os coatores cínicos. Cínicos é uma filosofia, uma poderosa corrente filosófica, que vem antes dos estoicos. Ele chega em Atenas e fica encantado com os cínicos, com a forma deles agirem. E essa filosofia perdurou por séculos, dos cínicos, do século V até antes de Cristo e o século V depois de Cristo. No grego é cúnicos, que significa parecido com um cão. São cínicos. Que Zeno se apaixonou quando chegou em Atenas. Suas ideias são o prazer, a virtude e a felicidade. Eu vou passar bem rápido sobre essas coisas, porque o nome da escola veio de Diógenes, não de Zeno. De Zeno. Não, é a escola filosófica dos cínicos. Ela não vem do seu fundador. Ok. O nome da escola veio de Diógenes de Sinope, por causa da sua conduta vergonhosa, semelhante a um cão. A vida é liberdade, olha aqui, ó, liberdade, prazer e felicidade. Liberdade, a virtude e a felicidade. Tem alguma coisa um pouco diferente dos nossos dias? Tem? Não tem, não. É o que as pessoas buscam. Todo o tempo. Eles se esforçam para provar, então, suas ideias. Mas a vida era livre como um cão. Por isso que são os cínicos. Zeno, então, repeliu os costumes da escola dos cínicos por causa dos costumes primitivos, que eram realçados por eles. Os estoicos, cujo fundador é Zeno, vai repelir. Zeno, então, foi substituído por Cleantes, um respeitoso idoso, cavalheiro, mas com poucas habilidades filosóficas, caiu do cargo para manter a escola filosófica estoica, a mais poderosa da antiguidade, que perdura até os nossos dias. Até os nossos dias. Então, Crícipo foi o próximo presidente da bem-sucedida escola filosófica estoica, cuja história dura 4 séculos. Esses dividiram sua filosofia em 3 porções: a lógica, a metafísica e a ética. Vocês sabem por quê que eles não continuam? Porque eu não quero falar coisas tão terríveis dessa escola filosófica chamada cínicos. Por que Zeno não permanece nela? Porque eles buscavam a felicidade e o prazer, se masturbavam publicamente, de tão baixa que era, porque a vida é igual de um cão, livre.
Só isso que eu vou dizer para vocês entenderem como é que é a cabeça do homem sem Torá e longe de Adonai. É uma coisa terrível. Você vai encontrar o cristianismo aqui dentro das 3 etapas, da lógica, da metafísica e da ética, que dividiram a escola filosófica estoica nessas 3 partes. Embora Paulo não tenha se referido à frase de um dos grandes da escola filosófica estoica, que era Arato, poeta, dessa escola, ele divulgava, e isso é divulgado até os nossos dias. Paulo não faz citação dessa frase de Arato. Não faz, porque dele também somos geração. Fala para um cristão, para você ver, eu também faço parte, mesmo não participando. Agora eles estão voltando, tentando voltar, e vão voltar, porque Adonai vai fazer voltar para os pais, vai fazer, porque a Bíblia diz que vai. Então eu creio que vai, mas substituem até os dias de hoje, porque tiveram uma visão, alguém teve uma visão, substitui os sacrifícios para colocar mulheres numa roda de oração dia e noite por Israel. Por que você não vai para o sacrifício orar por Israel? Por que você não vai obedecer Torá, que fala de 3 sacrifícios diários de oração, que ninguém quer deixar o seu tempo para ir orar? Aí faz uma roda de oração de 24 horas. Mexendo na Torá, e não é estrutura de vida e não de morte para nós. Estabelece aquilo que o homem define. São coisas, ideias filosóficas. Nós também somos sua geração. Vocês viram o último acontecimento em Jerusalém? Quando uma mulher não brasileira estava lá gritando para os rabinos, pregando para eles no muro em Shabat. Uma cristã, em Shabat. Você viu? O rabino só dizia para... uma criança foi, um jovem pequeno, menino foi para cima dela. O rabino só disse, é Shabat, nos respeita, é Shabat. Como é que querem uma adesão com os pais, se não respeitam os pais? Ela correu o risco de ser apedrejada. Então, é isso aí, porque nós também somos geração. Isso é da escola estoica. Paulo não fez citação dessa frase de Arato. A lógica, os estoicos desenvolveram uma elaborada doutrina baseada nas percepções físicas e no empirismo, que se apoia exclusivamente na experiência e na observação. Você não vê falar nada de fé. Você não vê falar nada de Torá, você só vê falar das observações e criações humanas. Porém, estão embaraçados até os nossos dias, numa tentativa de distinguir o que é santo, o que é profano, o que é sujo, o que é limpo. Os cristãos sabem distinguir isso? Me diz se sabem. Estão presos às escolas filosóficas, a maior delas, que é a estoica. Presos. Não sabe distinguir. Sem Torá, é impossível você discernir o que é verdadeiro e o que é falso. É impossível. Sem o sopro sagrado, mais impossível ainda. Mais impossível. A medicina empírica é aquela que ocupa de cura de doenças sem base, sem noções científicas nenhuma. São considerados pelos médicos como curandeiros e charlatões. A metafísica dos estoicos é toda a realidade seria sobre a matéria, compondo-se do fogo vivo. Eles vão lá e pegam a base de que Pedro disse isso em 2 Pedro capítulo 3, quando ele diz que os céus se desfarão e haverá um grande incêndio. Pedro está falando que vai se desfazer por causa do pecado, e não de uma sucessão de repetições disso aí. Pedro não está dizendo isso não, de jeito nenhum. A cosmologia e a ciência, que trata das leis que regem o universo, era a ideia filosófica estoica,
e foi baseada nessa cosmologia. Portanto, Pedro pensava no julgamento divino contra o pecado e no único juízo, sem qualquer repetição desse juízo. A ética estoica supunham ter razões adequadas a respeito do livre-arbítrio. Ensinaram um determinismo absoluto, indicando e fixando com precisão suas ideias no coração de seus seguidores, fixando com ferro no coração dos seus seguidores, controlado pela razão universal. Quem é a razão universal para o cristianismo? O Logos, que é a virtude maior. Quem é Logos, gente? E uma submissão inteira ao Logos. É a segunda pessoa da Trindade. Ele chama Christus. É o Logos. É uma submissão ferrenha ao Logos, virtude maior, se submeter à vontade do Logos. Filosofia de Platão. Na teologia cristã é o Verbo de Deus, segunda pessoa da Trindade. A própria razão universal, a lei de todas as coisas, o próprio pensamento, a sabedoria e a razão que tem razão. Tem nada de Torá. Por isso que a Torá foi rejeitada. Foi rejeitada e foi rejeitada. Os princípios de maior importância na doutrina estoica cristianizada é a liberdade de agir, segundo as determinações do Logos, da segunda pessoa da Trindade, a apatia, a necessidade de não lutar contra o destino. A fórmula ética é apatia, felicidade e virtude. A felicidade vem da apatia, porque nenhuma circunstância tem poder sobre nós. Nós somos os maiores. Eu piso aqui na terra e tomo posse da terra, porque eu posso tudo. Eu posso ir para dentro de Jerusalém e começar a gritar para os pais. É isso aí. Não é ou não é uma filosofia estoica? Eu pus ali a filosofia estoica cristianizada. Vem então, o homem o homem tem poder sobre tudo, não tem? Então ele é o homem Deus. Ele é o homem Deus. O estoicismo romano substituiu a apatia pela moderação. Sejam mais moderados. Eduquem as crianças muito bem, para que elas sentem como não te envergonhem. E aí vai, é o francês. É o tropeço filosófico, coagiu, obrigou, forçou, constrangeu com toda a força os homens a segui-los e conquistaram multidões. Conquistaram? Isso é o tropeço filosófico. Porque o tropeço de Yeshua é pessoal. Esse é filosófico. É como um estupro coletivo. É como um estupro coletivo. É uma curra. É uma violação sexual contra alguém que se realiza com a ajuda e cumplicidade de várias pessoas. Biblicamente, e Torá considera um estupro coletivo, uma curra. O profeta Jeremias diz assim, vai lá comigo, para nós agora mesmo encerrar, porque o coral tem que ensaiar, Léo. E nós não podemos ensinar de tarde. Então vamos. Jeremias capítulo 46. Vamos lá. Deixa eu pegar uma água aqui para mim. Jeremias capítulo 46. Estou sendo bem clara antes de Rosh Hashanah, não estamos? Bem clara? Isso. Yeshua não se dobrou, não se curvou diante de filósofos e nem teólogos, que estavam lá estabelecidos há milênios. Os teólogos são mais modernos. Jeremias 46, veja comigo o versículo 16. Multiplicará os que tropeçavam.
ouve a voz do profeta Jeremias, versículo 16: multiplicará os que tropeçavam, eles cairão uns sobre os outros, e dirão: levanta-te, e voltemos ao nosso povo. Olha aqui. E a terra do nosso nascimento. Que terra é essa? Israel. A terra dos nossos pais, dos patriarcas. E voltemos. É a ordem da Torá de hoje. Que quem nos faz voltar é quem? Adonai. Multiplicará os que tropeçavam. Nos nossos dias vai multiplicar muito, 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 muito. Tem multiplicado. Cairão uns sobre os outros e dirão: levanta-te e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Levanta-te, Nitzavim, de pé. Levanta-te, Nitzavim, de pé. Sai de dentro de você mesmo, arrepende-te dos teus pecados, entra em Rosh Hashanah em acordo com Adonai. Em acordo com Adonai. É Nitzavim, de pé, levanta-te. Levanta-te, olha o que eles dizem aqui, ó. Levanta-te e voltemos ao nosso povo, à terra do nosso nascimento. Você não nasceu em Roma, você não nasceu na Grécia, espiritualmente não. Você nasce no Brasil como a sua pátria física, mas a sua pátria espiritual é a terra dos seus pais, a terra do nascimento é a terra dos seus pais, Israel. Sua terra espiritual. Por isso que tem que nascer de novo. Por isso que tem que nascer de novo. Não pode fazer pergunta ingênua mais. Você não é mais nenhuma criança. Como é que é nascer de novo? Não. Então a temporada de Israel em Egito, volta aqui. Deuteronômio 29, 16. A temporada de Israel em Egito tinha valor de purgar, limpar, purificar, para afastar Israel do materialismo. Deuteronômio capítulo 29. Olha o versículo 16 do Deuteronômio 29. Vós mesmos sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações que atravessastes. Sim, sabeis onde habitamos, em terra de Egito. Lá nós estávamos, temos que sair de lá, porque Adonai vai fazer voltar. Onde passamos no seio das nações, lá onde passamos, lá onde nós passamos, ele repete. Olha o 17. Vós vistes entre elas as suas abominações, seus ídolos de madeira, de pedra, de prata e de barro. Olha aqui, o retorno à terra do nosso nascimento é muito, muito importante, porque a primeira bênção vai concernir ao campo e à terra. A primeira bênção do Pai para nós vai falar do campo e da terra. Vou te mostrar. Mas veja, vamos continuar aqui. Olha só. Ele avança e olha só aqui. O ouro que estão nas mãos deles, em outra tradução. Ó, quer ver? Seus ídolos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Em outra tradução diz assim, ó. E o ouro que estão com elas. Estão com quem o ouro? Com as nações. Ó, viste suas abjeções, suas imundícias, a madeira, a pedra e a prata, o ídolo, e o ouro que estão com elas. Vistes que o ouro estão com as nações, Adonai vai entregar ao seu povo. Então, mas o seu povo precisa retornar à terra do nascimento. Olha lá, vamos agora em Gênesis 27 comigo, para nós encerrarmos na hora. Gênesis 27. Aqui você vai ver que o patriarca, ele vê o cheiro. Ora, o cheiro é algo abstrato. Ele vê o cheiro. Ele vê o cheiro do campo. Ele vê o cheiro. A Torá vai dizer, olha, 27 e 27. Nós cantamos essa música. Olha aqui. Olha o que diz aqui. Ele se aproximou e o beijou,
Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Eterno abençoou. Então os rabis dizem que a primeira bênção é do campo. A primeira bênção é do campo. Ele avança e beija, ele sente o odor das suas vestes. Ele o abençoa e diz: vê o odor, vê. Isaque estava cego, ele viu o odor, o sopro sagrado fez ver algo abstrato. Ele vê o odor do meu filho, é como o odor de um campo abençoado por Adonai. Que coisa, eu chorei, Léo, quando eu vi isso aqui, Leomar, eu chorei e falei: meu Deus, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa é andar pelo sopro sagrado, é deixar a nós mesmos. Ele sente o odor de suas vestes. Isaque cego, serve-se de seu olfato para identificar pessoas e objetos. Ele estava cego. Ele vê os odores, assim surgem as primeiras palavras da bênção do campo. Ele vê o odor. Isaque é o único patriarca que se dedicou à agricultura, sabia? É o único, por isso que ele vai abençoar o campo. É o único que se dedicou à agricultura. É normal que ele deseje, em primeiro lugar, abençoar o campo. Ele continua abençoando o campo, olha aí, olha o versículo 28. Assim, pois, Elohim te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Elohim te deu o rocio dos céus. Em outra tradução, o que quer dizer? As chuvas, a fecundidade e os olhos da terra. Os olhos da terra é uma multidão de cereais e de mosto. Olha aqui a segurança alimentar, Léo, se você recebe a bênção do campo. Segurança alimentar, a base da alimentação do cultivador, que nele encontra uma ração suficiente e equilibrada. Agora a bênção da terra. Ainda continua, quer ver do campo? Olha. Não, agora vem a da terra. Versículo 29. Sirvam-te povos, os povos te servirão, pátrias se prostrarão diante de ti. A bênção da terra é a bênção de Jacó. Seu patrão de teus irmãos, os filhos de tua mãe se prostrarão diante de ti. Quem te amaldiçoa será maldito, e bendito quem te abençoa. Prostrarão diante de ti. Esta segunda bênção promete o reconhecimento de Jacó, mais tarde nomeado como Israel, pelas nações e pelas pátrias. Esse povo pobre, nômade, reivindica a primogenitura. E um país, não existe nada num país de mais importante para ele do que ser reconhecido pelos povos. Israel quer ser reconhecido, mas reconhecido sem abandono da Torá, e nem dos patriarcas, e nem dos profetas, e nem de Yeshua, o Mashiach, o seu rabino. Seu patrão de seus irmãos, não apenas das nações e das pátrias, o reconhecerão como ele será o patrão dos filhos da sua mãe, são os descendentes de Esaú. Amaldiçoado, aqui, que quem te amaldiçoar é a garantia suprema de segurança pessoal para Israel e política. Adonai concederá a bênção aos aliados de Jacó e a sua maldição a seus inimigos. Veja o versículo 30. Em outra tradução eu vou ler para vocês. E é quando Isaque acabou de abençoar a Jacó. E é quando Jacó se foi. E ele vai. E ele vai. Esaú, seu irmão, chega
e de sua caçada. E duas vezes, essa duplicação aqui de expressão, ele se foi e se foi ao seu... Ele se foi e ele se foi. Vai ler, e ele vai. E ele se foi. Se foi diante de Isaac, seu pai, para dar continuidade à promessa de Adonai. A duplicação aqui marca o caráter definitivo da bênção que ele acaba de receber. Esaú tenta em vão vir buscar a bênção e pede o pai para abençoá-lo com a sua caça, mas é em vão. Ele chora, ele implora a transferência da bênção, mas não podia mais. E ele vai para dar continuidade. Nós precisamos ir, irmãos, para dar continuidade a uma promessa de Adonai. Põe-se diante do Eterno, em nome de Yeshua. Se expõe para Ele. Conta para Ele o que você não consegue, o que você consegue, o que você tem feito, o que você não tem feito, para que você entre em Rosh Hashanah, sem pendências, mas com liberdade diante do Pai, para fazer aquilo que Ele está ordenando. Deuteronômio, no capítulo 31, Moisés vai falar, para encerrar ali, Deuteronômio 31. É a confirmação da bênção, o respeito pelas pessoas, respeitado pelas pessoas. O que mais uma nação deseja é ser aceita e respeitada por todos. Uma nação, eu estou falando. Capítulo 31, a despedida de Moisés. Em seguida, Moisés dirigiu essas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos e já não posso conduzi-vos. O Eterno me disse, não atravessarás o Jordão. O Eterno teu Elohim é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti, como o Eterno disse. O Eterno lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, aos quais destruiu juntamente com a sua terra. Quando o Eterno vos entregar estas nações, procedereis com elas segundo todo o mandamento que eu vos tenho ordenado. Dê a elas mandamento, estabelece para elas mandamento. Eu comentava ontem com a Alessia que é o interessante que a maior segurança alimentar está na Bíblia, feita por José. José, quando ele se coloca diante de Faraó, ele foi chamado, Faraó não estava em paz, Faraó estava perturbado, 7 anos de saciedade, mais 7 anos de fome. O homem estava sem chão, já tinha consultado todos os guias, todo o povo do Egito, não conseguiu resposta. Tirou José lá da masmorra, e José se pôs diante dele e diz, a paz que você procura, não sou eu que vou te dar. Porque toda desigualdade, José estava dizendo ali, é Elohim que vai te dar. Porque toda desigualdade, Faraó, que você produziu até hoje, Adonai vai consertar isso, te mostrando o que é paz. Paz é união, paz é prosperidade. Mas é uma paz que o mundo não dá. Só Adonai dá. José já entrou na presença de Faraó assim. Aí vocês sabem que ele respondeu aos sonhos de Faraó, corretamente trouxe a solução. Faraó rapidamente entendeu tudo e levanta José. Quando ele levantou José como primeiro-ministro do Egito, porque no cristianismo as pessoas morrem de medo de ter contato com os outros e se contaminar com os ídolos dos outros. Morrem de medo disso aí. Os eventos que fazem são para eles mesmos, não é para a cidade. José não mudou, foi eleito lá o primeiro-ministro do Egito, não pegou lá todos os líderes de Faraó, agora está todo mundo demitido e vem a minha turma. Foi isso que José fez?
Foi isso que ele fez para trazer a segurança alimentar? José estabeleceu um mandamento para Faraó e todo o Egito. As terras onde vocês vão entrar, cumpra ali os mandamentos e estabeleça para eles os mandamentos. Qual foi o mandamento que José estabeleceu? O quinto. Faraó e todo o Egito iria pagar a quinta parte de todo aquele alimento que eles recolhiam para ir para os silos. Ele tirava 5%, ia para os silos, o resto ficava para o povo. Faraó foi pagando o tempo de sacralidade que ele não fez. E ele praticou toda a desigualdade. E ele não foi justo, apoiou a injustiça. José estabelece mandamento para o Egito e governa com todo o povo do Egito. O nome foi trocado por um nome egípcio, não foi um nome hebreu, não foi um nome hebreu, foi um nome egípsio. Zafenate Paneia casou com uma mulher adoradora do deus On. E aí? O homem não mexeu em estrutura nenhuma física. Ele abalou as estruturas espirituais com mandamento para trazer segurança alimentar. Abalou toda a estrutura. Aqui a dona está dizendo, quando o Eterno vos entregar estas nações, procedereis com elas segundo o mandamento que eu vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, porque tem muito trabalho. Não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Eterno teu Elohim que vai contigo. Não te deixará e nem te desamparará. Essa é a promessa. Chamou Moisés a Josué e lhe disse diante de todo Israel, esforça-te, anima-te, pois com este povo entrarás na terra que o Eterno jurou aos teus pais que lhes daria, tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Que o Eterno nos abençoe. Nos preparativos para Rosh Hashanah. Nos preparativos do nosso coração. Nos preparativos desta casa. Nos alimentos que nós precisamos servir. Nas orações que nós precisamos ainda fazer. Seja o Eterno conosco e a sua bênção conosco. É o que nós pedimos a Ele, em nome de Yeshua.